Sarti, na Turquia, é apenas uma vila. Não é uma cidade assim importante, um centro comercial como é Esmirna. Vamos avançar aqui no texto do Apocalipse. Aliás, consegue colocar o filme? Ok. Isso mostra para nós o que é hoje a cidade. As ruínas estão assim, ó, numa planície que está no alto de uma grande montanha elevada. Há praticamente apenas ruínas nesse lugar. Algumas poucas colunas permaneceram de pé. Como em todas as demais cidades daquele período, nós temos as figuras dos deuses e dos imperadores romanos que eram adorados nesse lugar. Não sei se vocês perceberam a geografia do lugar. Há, portanto, um platô e a cidade havia sido construída ali. E no entorno há grandes montanhas. Então, para você chegar lá no alto desse platô, só escalando esses paredões. Há paredões que são praticamente perpendiculares à terra. Imagina a dificuldade que era para um exército chegar àquele lugar. Por isso é que Creso entendeu que aquele era o lugar ideal para erguer a cidade de Sardes e ali guardar as suas fortunas, porque ele era um rei muito rico. Cristo abre assim a carta a essa igreja. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já discutimos que na Bíblia 7 é um número que significa completude, plenitude. Portanto, estas coisas diz aquele que tem o Espírito pleno de Deus, um dos seres da divindade, Pai, Filho e Espírito, que concorrem juntamente para manter a harmonia e a sustentação do cosmos, e também para interagirem conosco, e providenciaram a salvação. Então o que Cristo está dizendo é que Ele tem o Espírito de Deus, que Ele havia prometido aos discípulos na noite que antecedeu a separação, aquela quinta-feira terrível, em que Ele foi para o Getsêmani, suou gotas de sangue, e na sexta-feira Ele seria violentamente massacrado, cuspido, esmurrado e crucificado finalmente. Como ele percebeu que a sua igreja ficaria só, os seus servos, os seus seguidores, então diz Cristo que, indo ele, um outro Consolador viria para estar conosco. E é esse Espírito de verdade que eu estou certo que muitas vezes tem aquecido o seu coração. A presença de Deus em nós. Cristo tem íntima comunhão com o Pai, com quem Ele disse que era um, e com o Espírito. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele tem o Espírito. E também Ele tem na mão as 7 estrelas, que nós vimos lá no final do primeiro capítulo, que as 7 estrelas são os anjos de Deus, que são colocados nas igrejas. E nós vimos mais que a palavra usada para anjos é ángelos, palavra grega que tem sido usado diversas vezes na Bíblia para se referir a anjos humanos, como você e eu.
Deus, na verdade, nos tem na sua mão, com um objetivo: sustentar-nos, manter-nos de pé, e também usar-nos para que a sua luz ilumine os lugares mais escuros desse planeta. Então veja a missão especial que Deus tem para você, o convite que Ele lhe faz. Você é um instrumento nas mãos de Deus para dar sentido à vida das pessoas nesse planeta, para dar sabor à vida, como sal. Ele havia dito, como luz. Nós fomos convocados para estarmos com Ele na grande missão do Ide, pregar o Evangelho, testemunharmos dele, para que a cruz de Cristo seja a nossa bandeira, enquanto vivermos nesse mundo. E eu sei que ao lado da sua casa, às vezes dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, há pessoas que estão vivendo em trevas, há pessoas que estão sofrendo, há pessoas em desespero, pelas perdas, pelo sofrimento, pela angústia das doenças, pelas necessidades, pelas privações. E então Cristo diz que Ele está sustentando a você e a mim, para que nós possamos iluminar a vida dessas pessoas. Imagine o privilégio que nós temos de Deus, porta-vozes do Senhor como anjos, é isso que Ele diz aqui. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso fazia absoluto sentido para a igreja do primeiro século em Sardes. Em 547, a cidade foi conquistada uma primeira vez por Ciro o Grande. Enquanto a cidade dormia, alguns poucos soldados do exército de Ciro escalaram as íngremes montanhas, entraram na cidade e as sentinelas dormiam, e eles abriram o portão da cidade. Você se lembra que as cidades eram muradas e tinham grandes portões, quase intransponíveis. Esses portões só eram transpostos depois de muita luta, depois de cercos que às vezes duravam meses, e quando acabava a comida lá dentro da cidade, é que os habitantes daquelas cidades muitas vezes se rendiam. Mas no caso da vitória sobre Sardes, ela acontece numa noite, porque os soldados entram, abrem os portões da cidade e o exército inimigo entra. Quase um pouco mais de 300 anos depois, Antíoco o Grande vence a cidade da mesma maneira. Tem nomes de que vives e estás morto. Mas você se lembra que morte é sono. Enquanto eles dormiam, a cidade foi vencida. Os crentes de Sardes estavam dormindo na fé. É diferente das outras igrejas que nós já estudamos, onde houve a atuação dos Baalamitas, dos Jezabelitas, daqueles que cultuavam diversos outros deuses, os Nicolaitas também. Essa igreja não teve problemas com heresias em relação à fé. O problema dessa igreja foi que ela adormeceu. Estavam na doutrina correta, mas completamente despreocupados com aquilo que era a essência do Evangelho. Do ponto de vista histórico, portanto, a carta de Cristo para essa igreja tinha assim uma aplicação direta. Fazia absoluto sentido esta igreja de Sardes receber essa carta lá no final do primeiro século. Do ponto de vista histórico e profético, Sardes é a igreja do tempo da Reforma. Começando lá pelos anos 1550, 1560, os autores divergem um pouco em relação a essa data precisa. Alguns marcam na história o surgimento da igreja de Sardes com o grande concílio de Trento. Havia o movimento de reforma que havia sido iniciado na Europa,
E a Igreja Católica, entendendo que estava perdendo muitos dos seus padres, dos grandes pensadores da Igreja, como Lutero, como Felipe Melanchthon, João Calvino, João Hus, em diversos lugares, Zwinglio, John Knox, em diversos lugares esses homens estavam. E eles estavam abalando a igreja, porque em algum momento, Lutero, numa das vezes em que ele se mortificava, em que ele sofria as angústias para ter a libertação de Deus, Lutero diz que muitas noites ele passou sentindo frio, muitas noites ele passava em oração de joelhos, no chão frio, esperando que Deus o perdoasse, que Deus o libertasse, até que um dia ele como que ouviu uma voz que dizia aos seus ouvidos: a minha graça te basta. E ele percebeu então que as grandes caminhadas, os grandes sofrimentos que ele estava fazendo para obter a graça de Deus, eram desnecessários, porque Deus em síntese o amava profundamente, e ele estava perdoado pelo sangue de Cristo. Então Lutero começa o grande movimento da reforma que abalou o sistema religioso, o sistema da fé do século XVI. E diversos outros homens se seguiram a Lutero, se juntaram a ele nesse grande projeto de libertação da mente, projeto de libertação em relação àquilo que Deus nos apresenta como liberdade. Cristo havia dito lá no passado, e João registra isso no seu evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Não somos mais escravos do pecado, escravos dos homens, escravos de heresias, escravos de alguns que querem se colocar sobre nós como nossos juízes, estabelecendo o nosso destino, as nossas obrigações. Nós somos livres em Deus. Você se lembra daquela circunstância na vida de Davi em que ele havia cometido um pecado? Então ele se vira, Deus se vira para ele e diz assim: Davi, agora você escolhe, eu tenho três opções para você. Você pode escolher que a punição venha de mim, ou você pode escolher que a punição venha de outros. Qual foi a decisão de Davi? Davi disse: Senhor, eu quero que a punição venha do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Então é a esse Deus que Martinho Lutero e tantos outros serviram na Idade Média. Eles começam, portanto, o grande movimento de reforma. Veja a advertência de Cristo para eles: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Era o fim da perseguição. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como? No grande movimento da reforma da Idade Média, as obras deles não eram íntegras. Veja só o que Cristo acrescenta: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. O que aconteceu nesses 2 séculos, praticamente 200 anos, em que a igreja de Sardes salta como um golfinho, com essa principal característica, foi que os movimentos de reforma, produzidos por diversos desses homens, ao invés de permanecerem efetivamente na fé, ao invés de que isso produzisse uma nova igreja pulsante, pessoas comprometidas com o céu, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram apenas, a grande maioria deles, eles produziam grandes discursos. Defender a fé era quase que como defender um partido político. Eles morriam pela razão da fé, mas não pelo espírito da fé. É nesse sentido que Cristo dizia a eles: lembra-te daquilo que vocês têm recebido, ouvido, e guardem isso, arrependam-se. E eles não fizeram isso. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui nós temos assim um aspecto do juízo
o juízo como um ladrão numa hora determinada. Cristo estava assim, a próxima igreja seria o momento de que o grande juízo investigativo começaria. Guilherme Miller, estudando as profecias, chegaria à conclusão que a vinda de Cristo se daria muito breve, em 1844. Estudando Daniel, a hora do juízo estava chegando. E se eles não se arrependessem quando julgados, eles seriam encontrados em falta. Os sucessores da reforma dividiram assim em muitas facções oponentes. Lutero deu origem à igreja luterana. Nós pegamos o início do movimento dos anabatistas, pegamos o início dos congregacionalistas, o início dos metodistas, o início dos wyclifitas. Essas grandes confissões de fé surgiram todas mais ou menos que ao mesmo tempo, mas todas elas seguindo em direções opostas. Não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era que o povo se unisse, porque sem unidade o Espírito de Deus não é derramado. Isso já havia acontecido lá na igreja de Éfeso. Lars Kolben, escrevendo sobre a história do cristianismo, ele diz assim: o evangelho passou a ser tratado como doutrina, em vez de o poder de Deus para a salvação. O cristianismo passou a ser considerado a religião do correto pensar, sem uma ênfase nas corretas condições do coração. Essa igreja havia ouvido da luz de Deus, havia bebido das suas luzes. Muitos desses homens, mas alguns deles se afastaram efetivamente da fé. Cristo tem um elogio para esse grupo de pessoas. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco comigo, pois são dignas. Nós temos aqui alguns desses nomes. Por exemplo, George Frederick Handel. É nesse tempo que ele compõe Aleluia de Handel, Aleluia do Messias. Você conhece esse hino, já ouviu esse hino cantado diversas vezes. Aleluia, Cristo reina, para sempre e sempre. É nesse tempo que alguns não permitem que a sua luz se apague. Johann Sebastian Bach, um grande luterano fiel a Deus, veja só esse comentário: em muitas das suas partituras encontram-se as inscrições Jesu Juva, ajuda Jesus, ou Soli Deo Glória, para a glória de Deus somente. Sua biblioteca privada continha mais de 80 obras teológicas, que não apenas lia, mas comentava em anotações marginais. Mulheres como Dorothy Trask. Essa mulher viveu 16 anos na prisão até a morte. Sabe por quê? Porque ela insistia em guardar o sábado bíblico. Exatamente no tempo de Sardes. A promessa de Cristo para essa igreja é que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum terá o seu nome apagado do livro da vida. Você se lembra que livro é esse? O livro onde no juízo estão ali todos os atos das nossas vidas. E aqueles atos que não condizem com a dignidade de cidadãos do reino são apagados pelo sangue de Cristo. Cristo então troca conosco a sua vida justa pelas nossas vidas imperfeitas. Deus promete vestes brancas, sua vida perfeita em troca da nossa vida imperfeita. Porque para estarmos no reino de Deus, nós precisamos ser perfeitos.
Porque lá não entra impiedade, não entra maldade, nós somos naturalmente maus. É por isso que a vida que ele viveu perfeita nos é doada. Então, quando nós entramos nos céus, nós entramos lá como se fôssemos Cristo, que recebeu uma morte imerecida. A morte que ele recebeu, nós é que merecíamos. Mas como nós não recebemos a morte e ele a tomou em nosso lugar, nós, portanto, recebemos de Deus a vida perfeita de Cristo. E essa é a base da nossa salvação. Nós entramos no céu como se jamais houvéssemos pecado. Porque ele não pecou. E é nesse sentido que você é vestido de vestes brancas. Essas vestes brancas são uma representação da vida perfeita de Cristo, que é imputada a você, quando você aceita a proposição dos céus. O tempo dessa igreja é mais ou menos esse período aí, de 1565 a 1750. Cristo aí ele é representado por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, e cuidando de nós nas suas mãos. Há uns poucos fiéis nesse tempo. A advertência de Cristo é: arrepende-te, senão virei como um ladrão. Reprovação, havia obras imperfeitas. Eles pareciam vivos, pareciam acordados, mas eles estavam absolutamente sonolentos, como mortos. E a promessa é que haverá vestiduras brancas. Em seguida, nós vamos à igreja de Filadélfia. Essa é uma igreja extraordinária. Essa igreja não recebe nenhuma reprovação dos céus. Esse é o tempo da igreja missionária. É nesse tempo que se reacende a chama da igreja de Éfeso. Uma igreja que avança em todos os sentidos e consolida a visão do evangelho de Deus no mundo. Porque até esse momento da história, a Europa estava contida dentro de si mesma, pelos limites geográficos, num tempo em que o transporte era muito difícil. Não havia ainda trens, aviões, carros, viagens muito pequenas, você gastava meses para fazer. Então as culturas estavam muito fechadas dentro dos isolamentos das suas próprias ilhas. França, Inglaterra, esses países eram quase que inatingíveis para alguém que estivesse em outros lugares. Você se lembra que nós estamos há 200 anos nessa época, desde que o Brasil havia sido descoberto. As viagens marítimas ainda se faziam em caravelas, era um outro mundo, era uma outra realidade. Os muçulmanos estavam florescendo muito mais do que os europeus, porque é nesse tempo que a ciência havia sido proibida. Qualquer pensamento científico que discordasse da religião dominante, esses homens eram considerados hereges e morriam se não se retratassem. Você se lembra a dificuldade que foi quando, no sistema heliocêntrico, se descobriu que na verdade eram os planetas que giravam em torno do Sol, mas a igreja dizia que tudo girava em torno da Terra. E um cientista que ousasse desafiar a igreja, o pensamento dominante, era assassinado. Corpos de pessoas mortas jamais podiam ser abertos para serem examinados. Por isso nós temos, durante a Idade Escura na Europa, tantas calamidades de saúde, tantos problemas que não se resolviam. A medicina não pôde avançar durante mais de 1500 anos. Diferente da Europa, os países muçulmanos floresciam em conhecimento. Vamos ver um videozinho sobre esse tempo de Filadélfia. Vamos ver o que resta dessa cidade. Atualmente, Al-Seir.
Restam poucas ruínas daquilo que foi Filadélfia no passado. Bem no alto nós podemos ver o que foi a cidade. Filadélfia significa amor fraternal. Essa cidade foi construída pelo rei Átalo II Filadelfo. Ele constrói a cidade em homenagem ao seu irmão mais velho, uma ação fraternal. Num tempo em que o comum eram as famílias imperiais mandarem matar todos os irmãos que haviam nascido, porque havia um grande risco, o risco ao trono. Mas esse rei em Filadélfia, ele faz uma coisa inusitada para o seu tempo. Ele constrói uma cidade para homenagear o seu irmão. Essa era uma família bonita, uma família que estava muito à frente do seu tempo, para os moldes daqueles dias, em que havia assassinato em massa. Jesus se apresenta a essa igreja: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma coisa extraordinária o que Cristo está dizendo, a forma como ele se apresenta a essa igreja. O que é a chave de Davi? Basta você se lembrar da história de Davi, os momentos cruciais da vida de Davi, os momentos dos grandes pecados que ele comete, eles são vencidos com uma chave. E você se lembra que chave é essa? Quando ele manda matar um homem porque ele havia se deitado com a mulher dele, e esse homem era capitão do seu exército, o pobre Urias. A mulher ficou grávida e Davi mandou trazer o homem de volta do campo de batalha, para que o homem deitasse com a própria esposa e Davi fosse liberto da culpa de ter gerado o filho na ausência dele. Mas o homem era tão fiel que ele se lembrava dos seus amigos que haviam ficado no combate. Ele disse: eu não posso ir para casa. Eu não tenho coragem de ir para casa sabendo que os meus irmãos estão no deserto lá correndo risco. Então eu não vou para casa. Davi desistiu da ideia, viu que o homem era íntegro e mandou o homem de volta. E o homem levou uma carta nas suas mãos, selada com o selo de Davi. Entregou lá para o capitão. E quando o capitão leu a carta, aquela era a sentença de morte daquele valoroso soldado. Coloque esse homem na linha de frente. Imagine um rei de Israel mandando assassinar um dos seus grandes, porque havia se deitado com a mulher dele e se havia gerado um filho nela. Quando Natã chega para Davi e diz assim: Davi, havia um homem aí que tinha 100 ovelhas, e num determinado dia, esse homem quis dar uma festa, e ele precisava matar uma ovelha, para servir alimento para os convidados. Ao invés de ir no seu curral e pegar das 100 que ele tinha uma, ele olhou para a casa do vizinho que tinha uma apenas, e mandou buscar a ovelha do vizinho e matou. Davi se levantou do trono, rasgou as vestes e disse que esse homem seja assassinado, que esse homem seja morto. E o profeta vira para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. A chave de Davi se apresenta.
ao invés de fugir de Deus, ao invés de desculpar o seu pecado, sabe o que Davi faz? Ele vem para dentro da igreja. Porque fora da igreja não há salvação. Mas é quando você está aqui que você pode ser alcançado pelo Senhor. Você sabe as coisas que o Espírito de Deus tem falado a você, como Ele tem insistido com você. Davi sabia qual era a sua alternativa. A alternativa de Davi estava no perdão de Deus. Esse perdão de Deus é uma porta que não se fecha. Quando Cristo entra no Santíssimo do Santuário Celestial, onde Ele está intercedendo por você, de forma definitiva, prefigurava essa entrada dele no Santuário Celestial, aquela cerimônia que havia em Israel todos os anos no 7º mês, no 10º dia, quando no Yom Kippur, no dia da purificação do santuário, o sacerdote entrava no Santíssimo, estava ali na presença de Deus, carregando um jarro de sangue, pedindo a Deus que o perdão fosse dado aos pecadores, aos errantes desse mundo. Diz a palavra do Senhor que Cristo entraria nesse lugar diante de Deus, lá no santuário dos céus, levando não sangue de animais, como diz o livro de Hebreus, mas o seu próprio sangue diante do Pai, dizendo: Senhor, eu olho para a igreja de Uberlândia, e há ali pessoas errantes e sofredoras. Perdoa, Pai. Perdoa porque eu paguei com a minha vida perfeita. Entreguei a minha vida por eles. E não mereci a morte. Dá, portanto, a eles a vida. Isso é o que Cristo faz. Uma porta que se abre e jamais se fecha. Ninguém pode fechar essa porta. Ela está aberta para todos os seres humanos que estejam dispostos a ouvir. Dizia Cristo sobre essa igreja: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja deve ter sido notável, ela tem apenas elogios. O que acontece durante esse período extraordinário da história é que Cristo é apresentado a mais de 10 milhões de pessoas. É durante esse tempo que as sociedades bíblicas são fundadas. Uma iniciativa que acontece na Inglaterra, no início do século XIX, início dos anos 1800. Eles tinham um desejo, eles queriam compartilhar o Evangelho com toda a humanidade. Então começaram a produzir Bíblias em diferentes línguas. Muitas das confissões de fé enviaram missionários para terras de além-mar. Existe um livro recente, Civilização. Esse livro é de um historiador inglês. Sabe o que ele debate? Como é que o Ocidente se projetou sobre o Oriente e estabeleceu raízes em todo o mundo? Como é que a fé cristã se sobrepõe a todos os poderes da terra e leva o Evangelho à Índia, leva o Evangelho à África, traz o Evangelho às Américas, cobre a Ásia? O cristianismo foi levado a todo mundo em muito pouco tempo. Havia uma porta aberta que não se fecharia. A porta aberta simboliza o início do juízo investigativo, o ministério de Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Todo aquele que invoca o nome do Senhor seria salvo. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir, e prostrar-se-ão a seus pés, e conhecerão que eu te amei.
essa igreja enfrentou alguma resistência. Mas a promessa do Senhor é que aqueles que se diziam crentes e na verdade não eram, eles haveriam de ver o poder de Deus. Isso acontecerá em breve. Filadélfia representa um período de tempo ocorrente no século XIX, quando grandes movimentos evangélicos e pró-advento revitalizaram a igreja. É nesse tempo, por exemplo, que Guilherme Miller começa a estudar profundamente o livro de Daniel. E há um grande movimento na América do Norte. E eles esperavam que Jesus viria em 1844. Analisando o período das 2.300 tardes de manhã de Daniel, Guilherme Miller conclui que aquilo representava 2.300 anos, e que o final desse período profético se daria exatamente em 1844. O evangelho começou a ser pregado como nunca nos Estados Unidos. Diversos crentes de diversas denominações religiosas, católicos, metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionalistas, todos eles se uniram. Guilherme Miller diz que nesse período da vida ele pregou mais de 15.000 sermãos sobre o tema da vinda de Cristo. Eles estavam ardentemente desejando o grande encontro. Cristo diz: essa igreja guardou a palavra de Deus e não negou o meu nome. Porque guardaste a minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui nós temos o anúncio de que haverá um momento de grande provação que ainda experimentará o mundo. Nós ainda não passamos por esse período. O vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Se você está disposto, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para concluirmos o nosso estudo, eu acho que com mais 10 minutinhos nós vamos terminar, a carta à igreja de Laodiceia. Essa é a igreja do tempo do fim. Nós temos um pequeno vídeo, vamos vê-lo, para você ter ideia do que era Laodiceia. Um lugar de águas termais, quentes. Caldas Novas na Turquia. De um lado águas quentes, do outro lado montanhas geladas, vistas da cidade. Águas termais. Piscinas naturais. Até aí tá bom. Vamos ver o que o grande médico diz para essa igreja. Para essa igreja ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Não que ele tenha sido criado por Deus, mas ele é o elemento ativo desde o princípio na criação de Deus. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que na verdade és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A carta para Laodiceia fazia absoluto sentido. A cidade estava no vale, de um lado havia uma grande montanha vulcânica, e do outro, uma grande montanha com gelo eterno. As pessoas sabiam diferenciar o frio do quente. As águas não chegavam exatamente em Laodiceia. As águas quentes estavam num vilarejo lá bem no alto da montanha, chamado de Hierápolis. Essa cidade era uma cidade de fato rica, tão rica que ela foi sacudida por um terremoto na segunda metade do primeiro século. E o Império Romano quis reconstruí-la, mas os moradores de Laodiceia eram tão ricos que eles dispensaram o auxílio de Roma e eles reconstruíram a cidade com recursos próprios. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito famosa porque ali havia uma escola de medicina. E eles eram especialistas já naquele tempo, Dr. Thompson, em produzir colírio, um unguento especial para os olhos. É para essa igreja que Deus diz. Para que um dia eles resolveram que não queriam subir a montanha para tomar banho em Hierápolis. Então eles produziram alguns dutos e trouxeram a água lá do alto das montanhas até Laodiceia. Só que quando a água chegava em Laodiceia, descendo aquela encosta toda, fora do calor do vulcão, era uma região fria, a água perdia sua temperatura ideal. E quando ela chegava na cidade, ela era uma água morna e salobra. E quando se bebia aquela água, você quase tinha ânsia para vomitar a água. Então Cristo vai lá, utiliza essa igreja, utiliza a realidade da igreja desses dias, daquela cidade, para falar para nós de uma característica que é assim, a característica que está impressa na vida dos crentes do século 20 e 21. Nos imaginamos ricos, abastados, não precisando de coisa alguma, nos alternamos entre reuniões de fé e entre os prazeres que esse mundo oferece. Sairemos da igreja nessa noite e vamos para casa ligar as nossas televisões para ver o espetáculo que esse mundo tem a nos oferecer. E depois retornaremos aqui mais algumas outras vezes ao longo da semana, até o próximo sábado. Mas estamos encantados com as coisas desse mundo, tanto quanto com as coisas de Deus. Misturamos aquilo que é frio, nefasto, com aquilo que é quente. E nós mesmos nem somos quentes, nem somos frios. Estamos juntando essas duas experiências de vida na história desse tempo, nesse tempo de fé. Não conseguimos nos engajar no Evangelho, como se engajaram no Evangelho os nossos irmãos do passado, lá na igreja primitiva. Não estamos dispostos a morrer pela fé. Não estamos dispostos sequer a abandonar alguns programas que para nós são fundamentais. Não queremos perder, eu não vou citar nenhum nome de nenhum programa de televisão, mas você sabe aqueles que são da sua preferência. E você sabe quanto isso que você assiste, isso que você ouve, tem alimentado a sua vida nos caminhos de Deus, ou não.
Continuamos torcendo apaixonadamente pelos times que aquecem o nosso coração. Perdemos mais tempo assistindo esses jogos, nos envolvendo com as notícias desses acontecimentos supérfluos, banais, do que estamos dispostos a gastar tempo na causa de Deus e do Evangelho. Como esse golfinho salta alto nos nossos dias. Características da igreja, características da fé dos nossos dias. Se a igreja tem uma convocação para uma reunião de oração, como acontece às quartas-feiras, nós não conseguimos contar mais do que 40 pessoas aqui. E quando nós, como povo, nos unimos às quartas-feiras, aos domingos, nas madrugadas, queridos, nós estamos buscando o poder do céu, nós estamos buscando aquecer as nossas vidas. Há um contraste extraordinário. Já falei disso. Há um contraste extraordinário entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Cristo nos aconselha que dele compremos ouro refinado pelo fogo, fé pura, para que nos enriqueçamos. Vestiduras brancas, pureza, transformação de vida, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Colírio, o Espírito, para que vejamos e consigamos discernir o tempo que nós vivemos, o chamado que temos de Deus, para podermos iluminar a vida dos nossos vizinhos, aqueles que estão em trevas ao nosso lado. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você percebe a diferença aqui? Na igreja anterior havia uma porta aberta, que ninguém podia fechar. Mas em Laodiceia, há uma porta fechada, que só você e eu podemos abrir. Ele está à porta e bate. E ele bate porque essas portas estão fechadas. O seu coração, o meu coração, as nossas vidas. O grande médico insiste para entrar nas nossas vidas de forma definitiva. O grande acendedor de lâmpadas divino, quando apresenta as cartas às igrejas, você acompanhou esses estudos todos, você percebeu que as cartas são escritas para vitoriosos. Todas as cartas ele termina dizendo, ao que vencer, o que vencer receberá. As cartas são escritas para vitoriosos. As prescrições divinas do grande médico, elas são dadas para todas as igrejas em todos os tempos, porque lá do céu, Cristo olhando para a história dos crentes, olhando para as dificuldades que passaríamos, Ele consegue identificar em cada período da história quais são as maiores dificuldades. Então Ele pega o seu receituário e Ele prescreve para nós o que devemos fazer para vencermos a dificuldade em cada tempo. Para Laodiceia a prescrição é: compre de mim ouro provado no fogo, compre de mim. E sabe como é que você compra de Deus? Isso está escrito lá no Antigo Testamento. Venha e compre sem dinheiro, porque o sangue de Jesus Cristo já pagou o preço. Então é uma compra sem custo, querido. Sem custo para você e para mim. Para Ele custou tudo.
Ele pagou o preço por nós. As cartas às 7 igrejas são, na verdade, grandes advertências para todos nós. Cristo olhava para o seio da fé e Ele queria advertir-nos dos perigos, com um único objetivo em mente: que todos, homens e mulheres ao longo da história, se tornassem vencedores e pudessem receber das mãos dele os prêmios que ele tem reservado nos céus para aqueles que estão dispostos a ouvir, para aqueles que têm interesse em ouvir, para aqueles que estão dispostos a se relacionarem com ele. Ao longo da história você viu Cristo lamentando, ao prescrever para essas igrejas o fato, lamentando o fato de que poucos, alguns poucos em cada tempo, estiveram dispostos a ouvir essa advertência. Nos nossos dias não é diferente. Na conclusão do estudo das igrejas, eu quero orar com você, para que nós não desanimemos da fé. Falta pouco. A nossa vida é muito breve. Em alguns poucos dias, alguns poucos anos, e nós haveremos de ver consolidadas as promessas do grande Rei. Deus abençoe você e a mim, para que nós estejamos de pé naquele dia. Vamos cantar a música Monte do Calvário. Monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte, monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte, monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por
Vendo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos o seu nome nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela providência da sua revelação, pelo cuidado, pelo interesse que o Senhor declara na sua palavra por cada um de nós. Interesse de que tenhamos vida eterna em detrimento da morte. Que tenhamos vida abundante em detrimento das mazelas desses dias terríveis que vivemos nesse mundo. Queremos declarar ao Senhor, nós estamos dispostos e interessados na grande salvação que o Senhor providenciou. Guarda-nos no teu amor. Aceita a nossa declaração de fé e de súplica nessa noite. Porque nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus eterno. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei